Eu convido você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor no Santo Evangelho de João, agora no primeiro capítulo. Nós já vimos que o apóstolo João, com o propósito de apresentar Jesus como Messias, já nos disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ele veio como demonstração do amor a Deus para todas as nações, e não só apenas para os judeus. E que todo aquele que crer no nome dele será salvo. Nós leremos agora o prólogo desse evangelho, o prefácio, que nos diz assim a partir do verso 1 até o verso 18. Texto que vamos meditar nesta noite. Acompanhe a leitura que farei. Diz assim a palavra do nosso Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Pai, nós te damos graças pela leitura da Tua palavra e clamamos para que nesse momento que vamos estudá-la, Teu Santo Espírito haja em nosso coração, nos iluminando, nos edificando e nos conduzindo, ó Deus, ao entendimento pleno da Tua palavra, para que em reconhecimento, ó Deus, da Tua revelação, possamos nos consagrar mais a Ti, consagrar a nossa vida, nossa existência, os nossos dias, ao serviço do Senhor, perseverando, ó Deus, na fé, na comunhão e principalmente nas obras para a qual o Senhor mesmo nos chamou. Pai, usa-me apesar de mim mesmo. Fale ao meu coração, o coração dos meus irmãos e irmãs, e assim nos edifique nesta noite. É o que clamamos, Deus, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno da Tua glória. Amém. Amém, irmãos? O que é o Natal? Para muita gente é uma data sem nenhuma importância religiosa. Para aqueles que amam mais as trevas, é um momento de celebrar as suas próprias paixões e as suas próprias inclinações.
né? Hoje mesmo, um pouquinho antes de vir de casa, meu pai me mostrou lá uma mensagem de um grupo, né, de ex-policiais militares. Aí um estava lá: hoje é dia de beber até cair. É isso. Para muita gente, Natal não tem significado espiritual algum. É o dia de encher a cara, de afogar as mágoas, sei lá eu, ou de simplesmente esquecer que existe um Deus e pensar que somente o suprimento momentâneo e terreno tem algum significado. Mas para nós, Natal não é isso. Para nós, o Natal trata da encarnação de Jesus Cristo. E tem algo a mais do que simplesmente o nascimento, porque a encarnação é diferente de nascimento. O nascimento, irmãos, trata daquilo que todos nós passamos, nós nascemos. Mas quando olhamos para Cristo, nós sabemos que Ele sempre existiu. É assim que a palavra de Deus começa. No princípio, Ele já era. Ele já estava. Tudo foi criado por Ele. E duas palavras no início aqui do Evangelho de João são fantásticas, inclusive para o período em que foi escrito, né? Que é princípio e verbo, que foi traduzido por princípio e verbo, ou no princípio e o logos, a palavra. Portanto, o Evangelho de João nos apresenta o que de fato significa o Natal. Mesmo na simplicidade aí do Evangelho de João, nós encontramos a robustez de uma explicação que somente através de uma revelação divina seria possível. Num paralelo poético e harmonioso com Gênesis, capítulo 1, lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, aqui ele coloca: no princípio era o verbo. Reshit ou Bereshit, no princípio, e aqui o arquê, o princípio. Hebraico, grego, mas que apontam para a mesma ideia. Que depois, durante o Evangelho, fica mais claro, onde Jesus, inclusive, na última revelação, deixa explícito dizendo: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Nesse paralelo, então, irmãos, nós vemos aqui o prefácio, o prólogo do Evangelho, apontar para a beleza dessa coerência das Sagradas Escrituras. Em termos surpreendentes, nós temos a revelação e respostas para as mais intrigantes questionamentos dos homens. Como eu disse, duas expressões se destacam: o princípio, arquê, e a razão, que é a razão e a fonte de todas as coisas, logos, que aqui é traduzido por verbo, mas que na própria Escritura, no próprio Evangelho de João, também é traduzido por palavra. Se você lembra um pouquinho da história, ainda no período pré-socrático, os gregos, como aqueles que talvez foram os que mais se dedicaram à questão da busca pela sabedoria, ou da amizade da sabedoria, da filosofia, tentaram descobrir justamente essas duas palavras: o princípio e o logos. Tales de Mileto entendia que o princípio, que é a fonte de tudo, estava na água. E João vai usar essa expressão dizendo: não, o princípio é o próprio Deus. E durante o Evangelho de João, ele vai além. Quando Jesus se apresenta como a fonte de água viva. Era uma resposta, inclusive, para os questionamentos, irmãos, que a humanidade tinha até então. Aonde está o princípio? E João, inspirado por Deus, diz: no próprio Deus. Mais que isso, em Jesus Cristo. Quando você olha ainda para a filosofia, você encontra Heráclito, que tinha como o logos, ou seja, a razão fundamental de todas as coisas, né? O verbo,
o princípio organizacional segundo o qual o cosmos se ordena a si mesmo, sem saber de onde que isso vinha. E essa era a busca. Onde está o Logos? Onde está a razão? Onde está o início? E João, inspirado por Deus, vai responder que o Logos é o próprio Deus e que esse Logos se encarnou. Ele prefere, na nossa tradução, prefere-se usar o termo verbo para fazer a conexão lá com Gênesis, capítulo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, que essa terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus pairava. E no verso 3 diz, e disse Deus, haja, um verbo. Por isso, então, a nossa tradução prefere, ao invés de palavra ou razão, usar a tradução como verbo, para fazer essa conexão. Haja, o verbo que criou todas as coisas, não é simplesmente uma expressão, mas é uma pessoa. E assim João começa a trazer luz ao entendimento da obscuridade da mente humana, que até então estava tentando entender onde se fez o princípio e quem era a razão organizacional segundo a qual o cosmos ou todo o universo se ordena por si. Somente o primeiro verso de João já seria suficiente para responder esses questionamentos da humanidade, apontando para Jesus Cristo como a resposta. Mas o Evangelho ainda avança dizendo que ele não é simplesmente a resposta. Ele é a verdade. Não uma verdade, mas a verdade. Expressões que fazem sentido filosófica, histórica, profética, ontológica e teologicamente falando. Mas o mais importante são expressões que fazem sentido existencialmente para aqueles a quem são reveladas. Nós podemos até tentar filosoficamente apresentar o princípio e a palavra, o arquê e o logos. Nós podemos mostrar o fato histórico daquilo que Cristo fez, do cumprimento profético. Podemos ainda tratar das questões ontológicas, mostrando a essência do ser do próprio Cristo. E teologicamente fundamentar todas as confissões possíveis corretamente da doutrina. Mas somente para aqueles que não nascem do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas que nasceram da vontade de Deus, podem entender o que é o Natal. E mais profundamente, podem entender o que é Jesus. Para estes que nasceram exclusivamente da vontade de Deus, pela graça, foi dada a capacidade de ouvir e entender, de ver e enxergar, de crer e vivenciar. Esses termos, de certa forma, são embutidos no Evangelho de João. Pois quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. E assim Cristo, no seu ministério, se apresentou para as suas ovelhas. E estas, como ele mesmo diz, conhecem a sua voz e o seguem. Nas palavras desse prefácio ou prólogo, a verdadeira luz que ilumina com graça, verdade e glória o poder chegou definitivamente. Isso é o Natal. Olhando para o contexto, nesses 18 versículos que lemos, encontramos de um modo sucinto a fonte do verdadeiro conhecimento revelado por Deus, como ele mesmo nos diz, necessário para iluminar a todo homem. Nesse sentido, irmãos, quero gastar um tempo com você estudando esse prólogo que fala sobre as verdades vitais sobre Jesus.
E quando nós olhamos para esse prólogo, o Evangelho só começa de fato a partir do verso 19, nós vemos João, o evangelista, inclusive tratando de João, o Batista, que era a testemunha que veio preparar o caminho do Senhor, para apresentar, de um modo inspirado por Deus, tais verdades vitais. E quais são elas? A primeira verdade fundamental, vital a respeito de Jesus, e que nos diferencia de todos aqueles outros que olham para Jesus sem o conhecimento bíblico, é que Jesus é Deus. Ele não é um Deus, como alguns tentam, inclusive, acrescentar na tradução desse prólogo. A ausência de artigo aqui é uma característica linguística que aponta para o fato de que ele é o Deus verdadeiro e não apenas um ou mais um. Olha aí comigo mais uma vez os versos iniciais. No princípio era o verbo, ou a palavra, ou logos, e o verbo estava com Deus. Veja que é distinto, mas ao mesmo tempo era Deus. Ele é uma pessoa distinta de Deus, mas ao mesmo tempo é Deus de Deus. Como diz uma dos nossos credos. Veja como diz o verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Se você olhar um pouquinho mais para o final, nós vemos no verso 15, o testemunho de João Batista, quando diz, João testemunha a respeito dele e exclama, ele é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, tem contudo a primazia. E por quê? Porque já existia antes de mim. E lá no final, no verso 18, ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que é a ideia do Filho unigênito que o verso 14 apresenta, que está no seio do Pai, é quem o revelou. O prólogo de João nos apresenta que Jesus é o próprio Deus. Nessa porção, irmãos, preparatória para o registro do Evangelho, que visa conduzir os leitores a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que assim crendo tenham vida eterna, é disso que trata lá João capítulo 20, verso 31, com o objetivo do Evangelho. Nós vemos então expressões que apontam claramente para a divindade de Jesus. No princípio, ou seja, antes de tudo ele era, antes de tudo ele estava, ele é o princípio, ele é a fonte, o princípio organizacional que possibilita a criação, pois todas as coisas foram criadas nele. Quando diz no princípio, ou arquê, aponta para a eternidade, como nós vemos no verso 15, já existia antes de mim. Outras expressões ou ideias que são apresentadas quando diz que ele criou todas as coisas, só um é o Criador. E Jesus é apresentado como sendo ele e estando com ele. O mundo foi feito por intermédio dele. Veja o verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E de um modo explícito, o texto revela, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A vida estava nele. É outra expressão que nós encontramos aí no verso 4, quando diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, que aponta para a divindade de Jesus. Ele possui a glória como do unigênito do Pai. Jesus é revelado como sendo Deus de Deus. Distinto, sim, do Pai,
mas um só com ele. Veja o que diz João, capítulo 10, verso 30. Vamos ler todos juntos? Evangelho de João, 10, verso 30. O que o próprio Senhor Jesus nos diz. Todos diz assim: eu e o Pai somos um. São distintos, cada um exerce uma função dentro da redenção, mas são um. Este é um mistério, irmãos, que nós denominamos da triunidade. 3 pessoas e um único Deus. Que até algum tempo atrás usavam simplesmente o termo trindade. Mas é muito mais do que simplesmente trindade. Mas é sim uma triunidade. Porque apesar de serem 3 pessoas distintas, são unidos em um único e só Deus. Do qual o Pai é Deus. O Filho, ou o Verbo, a palavra é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. Não 3 deuses, mas um só. Mas que se apresentam distintamente em 3 pessoas. Essa é a primeira verdade que o Evangelho de João nos apresenta. Jesus é Deus. Qualquer teologia, qualquer doutrina, qualquer religião que não reconheça que Jesus Cristo é Deus de Deus, rejeita a luz, rejeita o verbo, rejeita o princípio e se faz uma falsa religião. Assim, são os testemunhos de Jeová, por exemplo, que são testemunhas do dito Jeová, enquanto nós somos chamados a sermos testemunhas de Jesus no poder do Espírito Santo. Pois adoramos e reconhecemos que Jesus é Deus. Talvez uma das expressões mais confundidas na teologia cristã é o que João, capítulo 20, vai dizer. Observe lá comigo. João, capítulo 20, o verso de número 31. Quando fala do objetivo do Evangelho de João, ele vai dizer assim, falando dos sinais que foram registrados, ele diz: esses sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, o ungido, o Messias prometido, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Talvez o título ou a expressão que tem a maior dificuldade de interpretação para a maioria das pessoas é dizer que Jesus é o Filho de Deus. Porque essa expressão muitas vezes indica que Jesus é inferior a Deus. E não é. Ou filho no sentido de ter sido criado, ter sido produzido por Deus. E a Bíblia também diz que assim não é. Porque ele já existia antes de tudo. A encarnação é simplesmente um momento onde o filho se coloca submisso à vontade do Pai para cumprir com o plano da redenção. Mas isso não faz dele, ontologicamente, na questão de essência e ser, menor que Deus. Apenas submisso no exercício da função como Redentor. Falar de Jesus como Filho de Deus não é diminuí-lo, porque essa expressão, na verdade, aponta para o fato dele ser o próprio Deus. Os judeus entendiam isso, e por isso, quando foi apresentado aos fariseus que ele era o Filho de Deus, eles se levantaram dizendo que era blasfêmia, pois se alguém se diz que é Filho de Deus, se iguala ao próprio Deus. Esse é o real sentido da expressão Filho de Deus. Essa, portanto, é a primeira verdade vital a respeito de Jesus. Ele não é um Deus, mas ele é o próprio Deus. Segunda verdade, irmãos, voltando aqui para João capítulo 1, é que Jesus se encarnou com um propósito. Além de ser o próprio Deus,
A segunda verdade vital que o Evangelho de João apresenta é que Jesus é o Salvador. Quando nós observamos o fato do verso 5, começa a trazer entendimento sobre isso. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso começa a indicar a realidade do homem natural, do homem caído. Todo homem sem Deus está em trevas, e Jesus é a luz que pode trazer salvação. O verso 6 em diante vai tratar do testemunho de João Batista, quando diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem o quê? A crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, ou seja, Cristo, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que, como nós vamos ver mais à frente, não nasceram nem da vontade do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascem da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, e glória como do unigênito do Pai. E aí lá no verso 16 ele ainda diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e que mais? Graça sobre graça. A segunda verdade vital, portanto, que o prólogo do Evangelho de João apresenta é que, além de Jesus ser o próprio Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. O texto deixa claro a realidade da humanidade caída, vivendo em trevas. Não temos vida em nós mesmos, a solução não está em nós. O verso 12 diz que foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, os que creem no nome de Jesus, mas isso não nasce do próprio sangue, não é porque você é descendente de judeu, isso não nasce da vontade da carne, não é porque você quer ser salvo, isso não nasce da vontade do homem, não é porque alguém deseja que você seja salvo, mas você vai crer e se tornar filho de Deus, ou seja, receber a salvação, a vida eterna, como João capítulo 20, 31 nos disse, pela vontade de Deus, da vontade do próprio Deus. Então o texto mostra que estamos em trevas, que nós não temos vida em nós mesmos. O verso 4 diz que a vida está em Jesus. E a vida era a luz do homem. O homem sem Cristo, ele não tem vida. Paulo vai dizer que ele está morto espiritualmente. E é por isso que lá em Efésios diz que quando nós estávamos mortos em nossos delitos, Cristo nos deu vida, nos ressuscitou. A vida está nele, nós não temos nem vida em nós. O homem sem Deus é um zumbi espiritual. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, não tem esperança nesse mundo, não tem Deus no mundo e nem tem expectativa. Por isso, o entendimento dele de Natal é beber todos até cair. Essa é a realidade de trevas. Vivemos em trevas de entendimento e em trevas de conhecimento. Estamos obscurecidos ao ponto de não reconhecermos a própria luz. E muito menos de recebê-la por nós mesmos. Nós não reconhecemos Cristo. Ele veio para os seus, não apenas para os judeus, como é o enfoque do Evangelho, mas apontando que ele veio para o mundo, como luz do mundo, mas o mundo permaneceu e mais que isso, desejou as trevas. Veja o que diz aí João capítulo 3, o texto que o presbítero Abner nos dirigiu no momento da liturgia. O verso 19, no verso 18 e 19, diz assim: quem nele crê,
ou seja, quem crê em Jesus, o Filho unigênito de Deus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é simples. O julgamento é este. A luz veio ao mundo. Agora não era simplesmente aos seus, aos judeus, mas às nações. Veio ao mundo. E os homens amaram mais o quê? Mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz. E justamente não se achega para a luz para que não sejam arguidas as suas obras más. Portanto, irmãos, Jesus, ele identifica essa realidade de trevas, de entendimento e conhecimento, de ausência de luz, de ausência de salvação, e ele então reconhece e apresenta, revela a João que esse homem natural, ele está impossibilitado, ele não reconhece a luz de Deus e ele não tem condições de recebê-la por si mesmo. Pois o crer em Cristo não nasce do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas o crer em Cristo é uma ação que nasce da vontade do próprio Deus. A utilização da expressão graça nesse prólogo, que aponta para esse perdão imerecido, algo que nós não merecemos, é repetido em vários momentos e reforça para o ato salvífico daquele que veio habitar entre nós, daquele que veio tabernacular, como diz o verso de número 14, com o objetivo de nos reconciliar com o Pai. Veja aí, a partir do verso 12 até o final, quando ele diz: a todos quanto o receberam, e eu só o recebo porque Deus assim fez, desejou, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne, se encarnou, habitou ou tabernaculou conosco, é o Deus conosco, é o Emanuel, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí na sequência, nós vemos no verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e qual que é a expressão seguinte? E graça sobre graça. Porque a lei não tem o objetivo de nos salvar. Ele vai dizer, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e apontava simplesmente para Cristo. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É Ele quem nos revelou, inclusive, o Pai e a vontade do Pai. Veja, graça sobre graça. Por meio de Jesus vieram a graça e a verdade. São expressões que apontam para um perdão imerecido, para algo que nós não tínhamos nenhum tipo de merecimento, cujas nossas obras não poderiam garantir nenhum tipo de salvação. E isso só é permitido porque veio por intermédio de Jesus. Moisés trouxe a lei, que o apóstolo Paulo vai nos explicar que tem o objetivo de calar a nossa boca, porque todos pecaram. A lei não tem caráter salvífico, ela tem o caráter de simplesmente te revelar o quão pecador você é, o quão miserável somos. Agora a graça de Deus, ciente de que nós não temos condições de nascermos sozinhos, de reconhecermos e entendermos a luz, essa graça se aplica sobre nós por intermédio de Cristo. E aí, uma vez que essa graça se manifesta, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. A segunda verdade vital sobre Jesus é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ou seja, Ele é o Salvador. Toda e qualquer igreja ou religião que aponte um caminho diferente para Deus, que Jesus, que a fé em Jesus, é falso. Só existe esse caminho.
porque Ele é o único e suficiente Salvador. As suas obras não garantem o mérito necessário para suprir o padrão divino, o padrão de Deus. Por mais bonzinho que você seja, por mais que você gastou o seu 13º para comprar presente para as crianças do seu bairro, por mais que você fez não sei quantas marmitinhas nessa virada de Natal para servir aos moradores de rua, isso não te garante salvação eterna. Porque a salvação não é por obras, mas é pela graça, como Paulo bem nos ensina em Efésios capítulo 2, verso 8. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Inclusive diz, essa fé não vem de você, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A segunda verdade vital sobre Jesus é que Ele é o único Salvador. Caminhando ainda, irmãos, a terceira verdade que podemos retirar aqui do prólogo do Evangelho de João é que Jesus, além de ser o próprio Deus, ser o único caminho para a salvação, Ele é o galardoador. Ele é o doador. E Ele justamente é o doador, é assim que eu chamo, porque nele está a plenitude da vida, da verdade, da graça, da glória. E só quem pode dar é quem possui. Observe comigo, verso de número 4. O verso 3 ainda diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então Ele é a fonte de tudo. A vida estava nele. Se há vida, a vida vem dele. E era a luz dos homens. Se você observar no verso de número 9, Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Esse prólogo, esse prefácio, que tem o objetivo de apresentar as verdades vitais sobre Jesus, é apenas o ponto inicial para o desenrolar do Evangelho, que vai apresentar Jesus como a fonte, não só da luz ou da vida, mas de todo o suprimento que nós necessitamos. O Evangelho diz que Ele é o bom pastor, que Ele é a luz do mundo, que Ele é o pão da vida, que Ele é a porta das ovelhas, que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é a vida eterna. O Evangelho amplia mostrando que todas essas bênçãos só podem ser doadas a nós pelo fato de Cristo ser o detentor de todas elas. E como detentor, Ele então pode nos oferecer, Ele pode nos doar. Com a encarnação de Jesus, nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça, como diz o verso 16 que já lemos. O texto deixa claro que em Jesus, e somente nele, como Deus e como Redentor ou Salvador, nós podemos receber verdadeira mudança em nossa condição natural. Podemos ser feitos filhos de Deus. É Ele quem nos dá isso. Ninguém pode se tornar filho de Deus por si próprio, pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade. Mas é uma ação exclusiva de Deus. Ele é o doador da vida. Ele é o doador da verdadeira luz. Ele é o doador ou a fonte da graça, da verdade, da revelação perfeita de Deus. E isso tratando apenas do prólogo. Se abrirmos ainda mais a sequência do Evangelho de João, você vai ver a revelação divina apresentando Jesus como o doador de tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, para a nossa comunhão com Deus e para a saída dessa condição de trevas
para nos achegarmos definitivamente para a sua luz. Tudo isso aponta, irmãos, para o fato de que sem Ele, sem Jesus Cristo, continuaríamos perdidos, em trevas, sem Deus no mundo e sem esperança. Toda religião que coloca no próprio homem a fonte de crescimento, a fonte de maturidade, coloca no homem a possibilidade de alcançar patamares espirituais, é falso. Pois a verdadeira religião aponta para que a verdade vital de Jesus é que somente Ele é o doador. Somente nele nós podemos encontrar o suprimento real e verdadeiro para o nosso crescimento. João, capítulo 15, vai nos dizer: sem Ele, nada podemos fazer. Ele é a videira, nós os ramos. Quem está ligado a Ele, recebe vida, recebe alimento, provisão e tudo que é necessário para produzir frutos. O verso 5 de João 15 diz claramente: sem mim nada podeis fazer. Ele é o doador. Concluindo, irmãos, nós podemos dizer, então, baseado nas verdades vitais sobre Jesus apresentado no prólogo do Evangelho de João, que Jesus Cristo é a fonte primária e o fim de todas as coisas. Ele é a razão universal de tudo que existe. Nele tudo foi criado e tudo subsiste. Ele é o que é, desde a eternidade e para toda a eternidade. Não é à toa que o Evangelho de João apresenta em vários momentos Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a porta do aprisco, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Cristo. Quando ele conversa com o cego de nascença e o cego que não conhecia ele visualmente, na segunda conversa Jesus pergunta: fala quem é o Messias para que eu possa adorá-lo. E Jesus disse: eu, o que fala contigo. Ele se apresenta como sendo o Redentor. Nele tudo subsiste. Qualquer prática religiosa que despreza as verdades vitais de Jesus como Deus, Redentor e Doador, é uma falsa religião. Ele é a glória e o alvo da glória. É Deus de Deus, a fonte de plenitude e graça. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o pão da vida, conforme João 6, 35 e 51. Ele é a luz do mundo, conforme João 8, 12, 9 e 5. Ele é o Filho do homem, conforme João 9, 35 a 38. Ele é a porta das ovelhas, conforme João 10, 7 e 9. Ele é o bom pastor, conforme João 10, 11 e 14. Ele é a ressurreição e a vida, conforme João 11, 25 e 26. Ele é o caminho e a verdade e a vida, conforme João 14, 6. Ele é a videira verdadeira, conforme João 15, 1 e 5. Ele é o Cristo enviado, conforme João 17, 3 e João 20, verso 31. E ele é o Filho de Deus. Somente quando nós entendemos as verdades vitais de Jesus, é que podemos de fato andar com Ele, por Ele e para Ele. Somente quando Jesus assume a primazia da nossa vida, da nossa fé, como sendo o próprio Deus, como sendo o nosso Salvador e a fonte de doação de todas as coisas, é que de fato podemos experimentar o que é o Natal. Senão, não entenderemos. Permaneceremos nas trevas do conhecimento e do entendimento.
Quando nós reconhecemos tudo aquilo que Jesus é e que é apresentado pelas verdades vitais em João, nós podemos, como os irmãos do passado fizeram, confessar que Ele é Deus de Deus. E eu convido você para que encerremos o sermão de hoje lendo juntos o credo niceno, com uma simples mudança no final para a nossa realidade, que está aí entre aspas. E eu vou ler primeiro e depois leremos juntos. Entendendo, portanto, sobre as verdades vitais sobre Jesus, nós podemos confessar: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, com quem o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo, símbolo da remissão dos pecados, e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Se você crê nas verdades vitais sobre Jesus, sendo Ele Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, eu convido você a ler comigo esse credo, como demonstração de que reconhecemos que Jesus é de fato aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. O Deus verdadeiro, o nosso único e suficiente Salvador e o doador de todas as coisas. Leiamos, irmãos, juntos, todos. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho
conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo, símbolo da remissão dos pecados, e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar e que as verdades vitais que relembramos hoje a respeito de Jesus possam conduzir a nossa vida na presença de Deus e fazer de nós verdadeiros discípulos dele. E uma vez crendo que ele é o Cristo, o Filho de Deus, tenhamos vida em seu nome.